É para consagrar essa chave aqui? O que que é? Ou doou para a igreja? Doou para a igreja? É para consagrar ou é para fazer doação, gente? O que que é? Alguém sabe? É da Chevrolet, ó, deixa aqui. Ofertaram um Astra aí para a igreja, viu? Queridos, deixa eu perguntar para você aqui. Olha para mim aqui. Você que tem de 14 a 35 anos, tem gente aqui nessa faixa etária? Levanta a mão aí para eu ver. Não mete essa, né, viu? Você que tem de 14, pode baixar, Deus abençoe. Você que tem de 14 a 35 anos, eu quero desafiar você, encorajar você a no próximo sábado estar aqui na Unijovem, ok? Eu vou estar com vocês aqui e nós vamos fazer uma grande classe de escola bíblica dominical. Você vai ler já na sua casa, 1 Timóteo capítulo 4, dos versos 1 em diante. Vai ler o capítulo 4 logo todo, que ele é pequenininho, tá certo? E nós vamos falar sobre apostasia espiritual, nós vamos falar sobre construção saudável de vida espiritual, as instruções que o apóstolo Paulo deu ali ao jovem Timóteo. Então eu quero encorajar você a estar aqui no próximo sábado, 7h30 da noite. E traz gente também, traz visitantes. Abra sua Bíblia em Romanos, enquanto eu dou o anúncio do aniversário da igreja. É sobre isso? Ok, outra coisa, você que está chegando agora para a nossa igreja, seja por transição de outra igreja, o som não está bom aqui para mim, seja por transição, ou seja, vindo de outra igreja, ou você que está buscando o batismo, né, tem caminhado aqui com a gente e entendeu o evangelho e está buscando esse batismo, nós vamos abrir, eu não vou dizer para você exatamente a data, não é que a gente está vendo estrutura, nós vamos abrir, está melhorando, nós vamos abrir uma classe de escola bíblica dominical para a gente falar sobre igreja, falar sobre batismo, falar sobre vida espiritual, ou seja, é uma classe de introdução. Então, o que eu preciso? Que você entre em contato aqui com a secretaria da igreja, tá ok? O Emanuel, a gente tem o WhatsApp da secretaria para pôr aqui? Não? Não? Bom, como é que eu vou falar então? Não sei, mas o Emanuel vai providenciar ali. Você entra em contato com a secretaria da igreja e dá o seu nome, que aí eu vou ver quantas pessoas tem para a gente ver a estrutura que a gente vai colocar isso aí, tá ok? Outra coisa, aniversário da igreja, orem por nós. Nós estamos com alguma dificuldade, a gente estava tudo pronto para a gente fazer na Univais, nós fomos lá visitar, obrigado, Vitor, nós fomos lá visitar, não é? Gostamos, fomos muito bem atendidos lá pelo... Como é que é o nome dele? Evaldo? Né? Como é que era, Lucas? O nome do camarada? Cara, gente boníssima. No final da história ele falou, pastor, o senhor me conquistou aqui hoje, eu quero estar aqui no dia do aniversário da igreja. Eu falei, você vai trazer a sua família para estar aqui também? Ele ficou muito empolgado, mas aí depois nós recebemos um contato lá da pessoa que é muito próximo do hospital, então... o barulho talvez incomodaria, então nós estamos na saga de novo, tá? De qualquer forma, nós temos a quadra aqui, que já liguei para lá e pode ser, tá bom? Bíblias comemorativas são unidades, você tem que fazer a encomenda, tá? A gente já vai pedir uma quantidade, a gente vai pedir uma quantidade de sobra, obviamente, mas essa sobra pode não sobrar para você, tá certo? A primeira entrega vai ser feita para aquelas pessoas que encomendaram. E não tem mais prazo quase para isso, porque essa semana a gente já está mandando todo o material. Então, você entra em contato com a Raquel aqui. Não adianta você passar para a Marina, que vai acabar... né? A Raquel está com a lista, está aqui o WhatsApp, tá? 98857-1250. Você pode ligar para cá, ou você pode mandar um WhatsApp falando o seu nome e se inscrevendo ou para a classe de batismo e recepção na igreja, ou para a Bíblia. Tá certo? Vai estar com a gente o pastor Genivaldo no sábado, já está confirmado, já liguei para ele. Vai estar o pastor Márcio no domingo, pregando de manhã e à noite. E vai estar também o pastor Fabiano, do grupo Vinearde. Ele vai estar aqui dando oficina de música aqui na igreja e fazendo toda a parte de música, louvor e adoração durante esses 2 dias.
Agora sim, nós vamos a Romanos, capítulo de número 16. Romanos, capítulo de número 16. Nós estamos aí na reta final dessa carta. Quero aproveitar e dizer para você que hoje à noite nós vamos abrir uma outra carta que eu vou tentar expô-la de uma forma talvez um pouquinho diferente do de manhã. De manhã a gente é quase um estudo, né? À noite não vai ser talvez assim, mas hoje à noite nós vamos abrir a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. É uma carta que vai ensinar para a gente a importância de nós conhecermos a teologia bíblica e a importância de pegarmos essa teologia bíblica e aplicarmos na vida da gente. A gente vai ver isso hoje à noite. Capítulo 16, a partir do verso de número 3. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas toda a igreja dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Alguns nomes aqui eu vou ter dificuldade de falar direitinho, tá, irmão? Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, não tem acento, deve ser isso, né? Aprovado em Cristo, saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente, saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalhavam arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido mãe para mim também. Saúdem Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas, e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam saudações a vocês. Pai, muito obrigado por essa palavra lida. E agora nós precisamos de muita iluminação do Senhor para que a gente aprenda com essas pessoas, com essa parte da carta do apóstolo Paulo, onde cita o nome de muita gente. Nós queremos aprender com essas pessoas hoje. Em nome de Jesus, agradecidos nós estamos, hoje e sempre. Amém. Queridos, parece que a gente está lendo uma genealogia, não é isso? O que a gente tira disso aqui? Mas quando a gente se propõe a fazer uma exposição do nível que a gente está fazendo aqui os domingos de manhã, não tem como a gente burlar nada, não tem como a gente botar nada para o lado. Essa é a beleza da exposição bíblica. Às vezes você não vai ter necessariamente, como hoje aqui, uma mensagem extremamente empolgante, porque não tem como fazer muita coisa aqui, não é? Mas ensino nós temos, e temos bastante. Então, eu vou falar um pouquinho, aqui nessa reta final dessa carta, sobre essas pessoas, e eu não vou me deter muito a rastrear tantas origens delas. Quem são essas pessoas? Por que elas estavam aqui? Quais foram as reais contribuições? Nós temos aqui no verso 14 só citação de nomes. Então, eu vou passar por alguns nomes aqui, vou dar ênfase a algumas coisas que eles fizeram, e no final, sim, aí eu vou fazer uma aplicação que pode ser muito importante para nós, tá bom? Na semana passada, nós iniciamos com o papel de Febe no ministério de Paulo, né? Essa mulher que provavelmente, como crê a maioria dos comentadores desse texto, foi quem levou a carta do apóstolo Paulo aos seus destinatários. Então, Febe, ela era
nós batistas entendemos, a maioria dos batistas da Convenção Batista Brasileira, hoje a gente tem que falar assim porque mesmo a nossa convenção às vezes tem pensamentos diferentes, mas a grande maioria entende que aqui se tratava de um serviço diaconal. Então nós estamos falando aqui, seguindo essa linha, de uma diaconisa. Então, essa diaconisa numa igreja em uma região portuária de Corinto, provavelmente foi a pessoa selecionada pelo apóstolo Paulo para levar essa carta a Roma. E com ela nós aprendemos, dentre outras coisas, a importância de nós servirmos ao Senhor com a mente e com o coração. Febe não desempenhava o seu papel de diaconisa porque ela tinha um cargo, mas porque ela entendia o ministério de Deus na vida dela. Isso é um ensino muito poderoso para você e para mim. Não é aquilo que nos dão para fazer apenas. Então, se ninguém der para você uma coisa para fazer, você nunca vai desenvolver nada. Não é assim que funciona na Igreja de Cristo. Pelo contrário, muitas vezes nós somos observados, nós somos convocados dentro daquilo que nós estamos fazendo. Então, o pastor Paulo, por exemplo, não chegou um dia na igreja e disse para o pastor, olha, eu tive um sonho hoje, ou então eu acordei cheio de vontade de ser pastor. Posso ser enviado para o seminário? Não foi assim que aconteceu com o pastor Paulo. Pelo contrário, foi a igreja, juntamente com a liderança, que começou a ver, olha, esse cara aí, não é? Ele desenvolve um papel que pode ir para além. E Deus pensou, olha, eu amo tanto você, Paulo, que vou arrumar um problema para você agora, não é? Então, eu vou te colocar numa outra região da igreja, num outro ofício da igreja, num outro ministério da igreja. Então, não espere as pessoas convocarem você. Você precisa entender o ministério que Deus tem na sua vida. E esse ministério que Deus tem na sua vida é o que você vai desenvolver. E Febe, ela trabalhava, nós aprendemos isso, que não é um cargo, é aquilo que ela era, como sujeito da fé. Hoje nós vamos falar de outras pessoas que ajudaram Paulo no ministério dele. Paulo, ele não trabalhou só com uma ou duas pessoas, mas várias pessoas. E a gente não vai deter, como eu falei, em detalhes, mas a gente vai falar coisas aí a respeito deles. Vamos ao texto, então, para a gente entender. Verso 3 diz assim, saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Priscila e Áquila, nós conhecemos eles muito bem, eles aparecem lá no capítulo 18 de Atos, nós vamos falar um pouquinho mais na frente. E o que eles fizeram de significativo nesse texto que Paulo ressalta? Eles arriscaram a vida por mim. Eu sou grato a eles, disse Paulo, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Então nós estamos falando de um casal que de fato era reconhecido pelo seu serviço cristão. Priscila e Áquila são conhecidos por serem mencionados aí no livro de Atos, principalmente em Atos 18, verso 2, que o Emanuel vai colocar aí para a gente. Então, Paulo encontrou esse casal lá na cidade de Corinto. Paulo morou com eles durante um tempo. Todos nós sabemos que Paulo trabalhou com esse casal, parece que eles tinham ofícios semelhantes, eles eram fazedores de tendas e Paulo também tinha essa habilidade, então Paulo passou um tempo com eles. E depois esse casal se tornou parceiros de Paulo nas suas missões. Eles passaram a acompanhar. Então, além disso que Paulo menciona deles, né, e a gente não sabe nem onde é que está isso, em que momento que eles arriscaram a vida pelo apóstolo Paulo, de forma que todas as igrejas gentílicas notaram isso e passaram a estimar ainda mais esse casal. A gente não tem esse relato específico para a gente entender, mas a gente vê um outro papel desse casal que não aparece nessa carta, que foi o papel de discipulador. Foram eles que discipularam um outro pregador do evangelho, muito eloquente, mas que precisava ainda de um conhecimento mais apurado do evangelho, que é o Apolo. Eles viram Apolo pregando, eles viram Apolo falando das coisas de Deus, mas entenderam, esse cara precisa de mais conhecimento. Ele precisa saber mais. E eles chamaram Apolo, então, para perto deles e passaram a ensinar Apolo a respeito das coisas do Senhor. Então, é um casal que teve muita proeminência na vida do apóstolo Paulo e trouxe um grau de envolvimento muito grande no ministério dele. E aí o texto ainda, o verso 3, parece que a parte A do verso 3 é uma do verso 4, desculpa, Emanuel, é uma referência a uma... Deixa eu ver... Não, o verso 5, desculpa, a parte A do verso 5. Parece ser uma referência
a eles ainda, né? Então, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles, ou seja, a casa virou uma igreja, né? A vida virou uma igreja, que é algo muito importante que eu tenho dito a vocês aqui em outros cultos, já falei sobre isso. Hoje à noite vou falar sobre isso. Domingo passado à noite, pregando sobre família, eu falei sobre isso e até usei um texto de Jesus quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja dele, e eu falei, faz da tua casa uma igreja, porque ela nunca vai ser destruída. É verdade ou não é? Faz da sua casa, da sua vida, uma igreja, porque as portas do inferno jamais vão prevalecer sobre o povo de Deus. No verso 5, diz assim, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles, provavelmente de Áquila e Priscila. Saúdem meu amado irmão Epéteno, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Está em destaque a esse homem, né? Epéneto foi o primeiro convertido da região da Ásia, como Lídia foi, provavelmente, a primeira convertida na região da Macedônia. Então nós temos pessoas que foram portas de entrada para o Evangelho, né? E é possível que a família desse Epéneto seja exatamente a que é citada lá em 1 Coríntios, capítulo 16, coloca aí, Emanuel, verso de número 15. Olha como tem uma referência aí que pode ser a família dele. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia, região da Ásia, tá? E que eles têm se dedicado ao serviço dos santos, recomendando os irmãos. Provavelmente esse homem aqui faz parte dessa casa aí, tá? E quando a gente faz uma referência à casa de Estéfanas, o que ele está dizendo? É para além do núcleo familiar, pai, mãe e filhos. Pode estar envolvendo toda uma estrutura de servos, escravos, enfim, toda aquela estrutura que movimenta aquela família e os negócios daquela família. Então é possível que esse homem chamado Epéteno seja alguém desse lugar aí da casa de Estéfano, ou parente sanguíneo, ou trabalhava lá. Tá? Depois, no verso 6, ele vai falar, saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Essa Maria aí, ela só aparece aqui. Nós não temos outras referências dela. Mas Paulo destaca como que essa mulher, ela trabalhou com exaustão na igreja de Jesus, que é justamente o sentido dessa palavra arduamente. A palavra arduamente, a palavra original que está aí no grego, dá a ideia de alguém que trabalhou até a exaustão, né? O pessoal que frequenta a academia aí sabe quando você está fazendo uma série e aí o treinador fala para você assim, vai até a falha. Sabe como é que é ir até a falha? É quando você não consegue mais levantar aquele peso ali. Falhou. Né? É como se aquela mulher tivesse trabalhado exaustivamente. Então, era uma mulher a serviço do reino de Deus. Olha o papel das mulheres aqui, como a gente falou no caso de Febe, no caso de Priscila, no caso aqui agora da Maria, né? Que são mulheres que dedicaram a sua vida, entenderam o evangelho e dedicaram. E não é mulher que não tinha o que fazer, não, porque você vê que Febe era empresária, provavelmente, Lídia era empresária, provavelmente, né? Então, nós temos mulheres que trabalhavam, que tinham uma vida, mas que entenderam o evangelho e que entenderam que aquilo dali era pérola de grande valor, que precisava ser ofertada, de fato, a toda a humanidade. Verso de número 7. Verso de número 7 é um verso controverso, difícil de entendimento e de muitas discussões. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Algumas pessoas vão dizer que eram parentes de Paulo, tá? Outros vão dizer, não, o termo parente aí, como ele vai usar em outra, mais na frente, em outro caso, era na verdade um termo, porque Paulo, esse Andrônico e Júnia eram judeus. Mas, pastor, esse nome é grego, não é um nome judeu. Provavelmente judeus helênicos, ou seja, já saíram da região de Jerusalém há muito tempo, já estavam morando ou nasceram dentro de um contexto grego, receberam o nome grego. Tá? Então, Paulo fala que é parente. Na prisão também não é mencionado. Que prisão é essa? Paulo pegou várias prisões. E não se sabe em que momento Andrônico e Júnias estiveram presentes aí com eles. Tá? Agora, tem duas coisas aí que a gente não consegue discernir. Primeiro é o nome Júnia.
Você lê Júnias, pensa que é uma mulher, mas esse nome aí dá duplo sentido. Pode ser um homem. Tá? Por exemplo, nós temos aqui na igreja, eu não sei se ela está aqui, a irmã Edivan. Ela está aí, não? Mas nós tínhamos aqui na igreja o irmão Edivan também. Nós tínhamos 2 Edivães na igreja. Lembram disso? Nós temos um Edivan mulher aqui na igreja e tínhamos um Edivan homem. Então, Júnia é um nome que até agora não se chegou ao consenso se nós estamos falando de um casal ou de 2 homens. E a maneira como se entende isso é que vai definir o problema posterior, quando Paulo diz eles eram notáveis entre os apóstolos. Opa, como assim? Era também apóstolo? Se era apóstolo, não é casal, são 2 homens. Então, em que sentido eles eram notáveis entre os apóstolos? Eles eram apóstolos e desempenhavam um papel tão notável que os próprios apóstolos diziam, eles são notáveis entre nós. Ou simplesmente eles não eram apóstolos, seja eles 2 homens ou um casal, mas os apóstolos reconheciam tanto o trabalho deles que diziam, olha como eles são notáveis entre nós, mesmo não sendo apóstolos. Então há uma crise aí nesse texto de entendimento. Então não se sabe se era um casal ou se era realmente. E a crise nesse fato aí do que é entre os apóstolos. Tá? Fato é que eram pessoas que empreenderam suas vidas no Evangelho ao lado de Paulo, e naquela época eles estavam lá na igreja de Roma e eram reconhecidos apostolicamente. Não só a igreja, mas os próprios apóstolos reconheceram que esses homens eles eram realmente pé de boi, como é que chama, né? Verso de número 8, saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Né? Esse Ampliato aí, é interessante ele, porque ele faz parte, esse nome é muito relacionado à família imperial. Então, e alguns membros dessa família estão sepultados no cemitério mais antigo, cemitério cristão mais antigo de Roma. Então, é importante essa menção, porque você vai vendo a que níveis o evangelho chegou. O evangelho não era só uma coisa de pessoas, como dizem, ignorantes ou pessoas pobres. Não, ela alcançou níveis maiores do que isso, né? O verso 9, saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Urbano aparece aqui como cooperador de Paulo, uma pessoa que trabalhou do lado de Paulo na expansão do Evangelho, ou como apoio em alguma viagem missionária, e o outro também. Verso 10, saúdem Apeles, aprovado em Cristo, saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulos. Apeles aparece aqui como alguém que deu testemunho de ser verdadeiramente convertido a Cristo. Então você vê aí que o nome dele está ligado à ideia de alguém que foi aprovado em Cristo, ou seja, a sua vida deu evidências de que, de fato, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Não é? Hoje pela manhã aqui na escola bíblica eu perguntei como é que a gente olha para a igreja. Nós temos uma igreja aqui hoje cheia, aqui e na galeria. Como é que a gente sabe que uma pessoa de fato é salva ou não? Quem está vindo quinta-feira sabe, porque está aprendendo a fazer esse discernimento às quintas-feiras. As 3 provas do apóstolo João: a prova do amor, a prova da obediência e a prova da fé, a prova doutrinária. São 3 provas que João nos dá para identificar se uma pessoa de fato é um crente verdadeiro, segundo 1 João, no decorrer da sua carta. Tá? Mas como é que a gente sabe? Aqui nós temos também um indício, né? Saúdem Apeles, ou Apeles, aprovado em Cristo. Ou seja, como é que sabe disso? As evidências que a pessoa dá da sua salvação. Talvez isso tenha acontecido em algum momento em que ele teve a sua fé provada. Talvez em algum momento ele precisou dar provas da sua fé realmente, principalmente no mundo antigo. Você vê que tem muitas informações aqui que nós não sabemos. Em que momento Priscila e Áquila arriscaram a cabeça pelo apóstolo Paulo? Em que momento aqueles homens que Paulo chama de o Júnior e o outro parceiro dele, em que momento essas pessoas foram presas com Paulo? Tem muita informação que não chega para nós. Em que momento que esse jovem aqui, ou esse homem, não sei quem é, deu evidências da sua salvação? Aristóbulo é associado a Herodes Agripa I. Olha onde que chegou o evangelho, né? Dizem que irmão dele morava em Roma, uma pessoa que circulava ali dentro do império.
E ele pode ter se convertido, ou então apenas alguns servos da casa dele. Mas o evangelho chegou lá. Verso 11. Saúdem Herodião, meu parente, saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Herodião aparece aqui como parente de Paulo, igual o outro lá atrás. Então, uns dizem que era parente e outros possivelmente que era um judeu, e por isso Paulo usa esse termo parente. E ele pode ter sido um membro da casa de Aristóbulo, se a gente considerar que a casa de Aristóbulo não significa necessariamente a família dele, mas todo aquilo que ele comandava, os seus servos, os seus escravos, pessoas que trabalhavam para ele. Casa de Narciso também é uma provável referência a escravos de um homem rico e influente chamado Tibério Cláudio Narciso, executado por Agripina, mãe de Nero. Quando pegou o poder, executou aí esse nome. Agripina é o termo feminino de Agripino, que é o pai da Tati. Cadê ela? Ela está aqui, não? Não sei. Ela foi embora? Então, está aqui, ó, o pai dela chama Agripina, é o pastor Agripino. Aqui nós temos a Agripina. Só que a Agripina manda matar, o pastor Agripino é mais devagar. Né? Pelo contrário, ele está chamando as pessoas para estar com ele, é diferente. Né? Verso 12, está aí para você botar nos seus filhos gêmeos, saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalharam arduamente no Senhor. Imagina, provavelmente gêmeas, tá, gente? Trifena e Trifosa. Quando eu vejo esses nomes, eu fico pensando, como é que a gente chama carinhosamente os filhos da gente, né? Porque quando eles são pequenininhos, a gente não diminui o nome, né? Trifozinha, né? Fozinha, Feninha, sei lá como é que chama, né? E por aí vai. Mas a verdade é que eles, assim como Maria, trabalharam até a exaustão. Elas trabalharam até a exaustão, duas mulheres, para que o ministério de Paulo pudesse caminhar e o evangelho pudesse chegar a outras pessoas. Pérside também. Pérside, o nome significa mulher da Pérsia. Então, é outra que trabalhou arduamente no Senhor. Olha quantas pessoas, gente, trabalharam de forma exaustiva para que o evangelho que começou lá em Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, pudesse chegar aqui para nós hoje, né? Então, são 3 mulheres mencionadas nesse texto e todas trabalharam como Maria, até a exaustão para o estabelecimento da igreja do Senhor. A ideia de trabalhar no Senhor mostra motivação. Qual era a motivação dessas mulheres, né? Não era por elas mesmas, não eram pelos apóstolos, mas era por Cristo. Elas trabalharam motivadas pela fé e pela esperança em Cristo. Isso é a nossa maior motivação. Quando você trabalha só pela instituição igreja, ou você trabalha porque você é amigo do pastor ou amiga do pastor, da família do pastor, embora eu e a Marina nós somos amigos de todos, não tem um ciclo exclusivo nosso. Onde chama a gente vai, onde não chama a gente também não vai. Entendeu? Nós não temos essa coisa de ter um grupo ou uma família que frequenta a casa da gente mais do que os outros. Né? Então, por isso que a gente não faz festa lá em casa. Ou chama um ou chama todo mundo. Então, não cabe todo mundo, não chama ninguém. É verdade ou não é, irmão? Brincadeira. Então, aqui a mesma coisa, né? A motivação não são pessoas, é a esperança em Cristo Jesus. A motivação é o Senhor, é isso que nos motiva a trabalhar. Se você é motivado a trabalhar por outra coisa que não seja o Senhor, em algum momento você vai frustrar com aquela pessoa e vai desanimar. Então não faça isso. Tá? Verso 13, saúdem Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido minha mãe também, mãe para mim. Né? Rufo, ele pode ser um dos filhos de Simão Cirineu, está lá citado em Marcos 15, coloca aí, Emanuel, verso 21, parece que a mãe dele foi uma apoiadora de Paulo também. Olha, certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, está aí Rufo, passava por ali chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Então pode se referir a essa pessoa aí, tá? Como a gente está dando dados históricos aqui, não tem assim uma certeza, tá? O apóstolo reconheceu a atitude dela como sendo uma atitude de provisão maternal. Por fim, no verso 14, ele fala: saúdem a Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pétrobras, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem também Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todos os santos que estão
com eles. Então, depois, no versos 14 e 15, Paulo cita vários nomes, né, com quais ele identifica lá em Roma. Essa escrita de Paulo citando esses nomes era ponto de identificação, embora eu nunca tenha ido nessa igreja, mas eu conheço muita gente aí, não é? E depois ele fecha essa sessão de saudações pedindo que a igreja se cumprimentassem um com o outro com ósculos santos, são beijos. É um costume oriental, essa coisa de beijar. A gente não faz isso aqui. As mulheres gostam de fazer isso, né? E na pandemia disse para a gente que não é para fazer tanto assim. Então a gente fica mais no aperto de mão. Mas, na verdade, é uma forma de se unir entre si e com toda a cristandade. Porque toda a igreja se cumprimentava dessa forma. Tá? Era uma mensagem de igualdade, de união e de paz, essa forma de cumprimento. Da mesma forma que a gente vê um irmão e diz: olha, a paz do Senhor, irmão. Não é? Nós estamos nos identificando, mostrando igualdade, união uns com os outros. Bom, eu quero concluir agora, e nessa conclusão eu quero fazer a aplicação. Tá certo? O que a gente aprende com essa sessão de nomes aqui? O que Paulo está dando para a gente? Será que ele está dando para a gente assim: olha, mamãe, você vai ter filho na igreja, quer pôr um nome bíblico? Vou te dar alguns nomes aí para você pôr. Tá? Então você pode botar Herodião aqui no menino, Aristóbulo no outro, Trifena e Trifosa se for gêmeos, e por aí vai. Não é isso. O que a gente aprende aqui? Primeiro, eu quero chamar a sua atenção para uma verdade. O evangelho, ele se espalhou à custa de muito esforço humano. É assim que o evangelho se espalha. Às vezes eu vejo igrejas abrindo portas, põe um púlpito, põe uma placa lá na frente da igreja, estende a mão para um homem, né, e ele vai lá para frente, ele abre a Bíblia, aquilo parece uma igreja, mas não é. É para dar manutenção a algumas pessoas que de repente não se entendem em lugar nenhum, aí vai para ali e vira quase uma caverna de Adulão. Igreja não é isso. Igreja é para expandir o evangelho. A igreja precisa se reunir aqui dentro para a gente aprender. Olha que igreja linda que está hoje aqui de manhã. Nós precisamos nos reunir aqui para a gente aprender. Mas o nosso trabalho está lá fora. Lá nós precisamos, à custa do esforço de cada crente, da consciência e a motivação que cada crente tem no Senhor, a gente espalhar a semente do evangelho para as pessoas. Pelas redes sociais, pelo encontro no trabalho, é um parente, é um amigo que a gente encontra, é o discipulado familiar, não importa. O importante é que o nosso trabalho é esse. É assim que a semente do evangelho se espalha, tá? Então, muitas pessoas se envolveram nessa obra. Não limite a sua vida nunca. Presta atenção no que esse pastor vai te falar. Não limite a sua vida a idas e vindas na igreja. Seja igreja quando você sair por aquela porta ali. Você encontrou uma pessoa, você é igreja. Você está lá no seu trabalho, você é igreja. Você está na sua casa, você é igreja. Você está jogando bola, você está na escola, você está na faculdade, lá você é uma igreja. Eu aprendo aqui que o evangelho, para que ele chegasse até nós, como eu falei, né, muita gente trabalhou exaustivamente e alguns deram a própria vida. Uns arriscaram, outros trabalharam e alguns deram a própria vida, como é o caso dos apóstolos, por exemplo. Né? Eu aprendo com isso que igreja também não se faz com uma pessoa só ou com um grupo pequeno. Igreja não se faz assim, não é porque você chamou um pastor para trabalhar, você paga ele para estar aqui pregando, você elegeu uma diretoria, que você não tem mais responsabilidade eclesiástica. Igreja não se faz com uma pessoa só. Agora mesmo eu estava falando na escola bíblica dominical, né? Você identificou na sua igreja, uma pessoa está triste, uma pessoa está uma tristeza mais crônica, aborda. Fala que você quer orar, dá um abraço, diz simplesmente que você vai orar pela vida dela na casa dela, na sua casa. Propõe uma visita, talvez, isso é um trabalho conjunto da igreja. O pastor não dá conta de fazer isso, por isso que muita gente reclama de visita pastoral. Eu não dou conta, minha esposa vê o árduo trabalho que eu tenho naquilo que é o centro do ministério pastoral, estudo da palavra. Isso aqui eu não posso falhar nunca.
Pode dizer para mim que eu não visito, pode dizer para mim que eu não fico apertando a mão de todo mundo, pode dizer para mim que eu não vou na casa das pessoas tomar cafezinho, não tem problema. Mas aqui, o dia que falarem, pastor, você não ensina a Bíblia como a Bíblia é, aí tem uma coisa errada nisso aí. Porque esse é o meu trabalho. E eu tenho que fazer isso com todo o ardor, com todo o empenho e com todo o carinho. Então, igreja não se faz com uma pessoa só. Nós podemos ir muito mais longe se você se envolver na igreja de Cristo. Se você sair da condição de espectador, como eu falei na semana passada, e se tornar protagonista da sua conversão, da sua fé, da sua igreja, do reino de Deus. Eu aprendo também que muitos desses nomes aqui representavam uma estrutura familiar. Eram pessoas que trabalhavam para ganhar a vida, porque quando a gente lê Bíblia, parece que todo mundo aqui é à toa, né? Parece que todo mundo aqui estava à toa, foi convocado, todo mundo trabalhava na igreja. Parece que a igreja era um local de todo mundo que não fazia nada. E não é, não. Não é. Você vai pegar os 12 apóstolos lá, tinha alguém fazendo alguma coisa que, quer dizer, que não era para fazer, tinha, que é o caso de Mateus, né? Estava ali cobrando imposto do povo. Mas todo mundo trabalhava, todo mundo trabalha. Todo mundo trabalha. Eu vejo a vida da minha... Pouca gente sabe o que minha esposa... Como que é o ritmo da minha esposa. Ela acorda às 6 horas da manhã. 11 horas ela volta para casa, porque a gente tem que fazer a comida, então é todo mundo na cozinha. 1 hora ela sai. Depois ela volta entre 5, 5 e meia e 6 horas, ali entre 5 e 6 horas. A gente faz a comida e depois ela pega o computador dela e vai até meia-noite. Todo dia. Eu não vejo a minha mulher dizendo um não para as coisas de Deus. Eu não vejo, às vezes eu tenho que dizer para ela, será que não é o caso de você conversar? Então ninguém é parado não, gente. Todos nós trabalhamos e trabalhamos muito, e essas pessoas também tinham uma estrutura familiar. Eles trabalhavam para ganhar a vida, cuidavam das suas casas e serviam o Senhor com as suas vidas. É assim que acontece. O evangelho é desse jeito. A minha filha, que hoje está com 20 anos, cansou de dormir em rodapé de igreja. E eu não era pastor de igreja, não. Eu trabalhava 11 horas por dia, minha esposa trabalhava e sábado, domingo, sempre servindo ao Senhor. É assim que uma igreja cresce. Eu aprendo aqui que Paulo, assim como a igreja de hoje, ele teria muita dificuldade se essas pessoas não tivessem se prestado ao envolvimento que tiveram na causa de Cristo. Como que esse homem teria dificuldade para chegar onde chegou, falar o que falou e fazer o que fez? Muita dificuldade. Ele está escrevendo essa carta aqui aos Romanos, uma das motivações centrais aqui, e dizem que a principal não é ensinar sobre justificação pela fé, é pedir apoio missionário para pregar o evangelho na Espanha. Por isso ele escreve essa carta para Roma. Ele não escreve, vou ensinar a vocês aqui um tratado de teologia. Isso não é tratado de teologia. Tratado de teologia é o que o Calvino escreveu, o Tomás de Aquino escreveu, e tantos outros homens aí escrevem tratados de teologia. Isso aqui é uma carta, não é um tratado teológico, é uma carta. E nessa carta nós encontramos teologia ocasional. O que é teologia ocasional? Teologia aplicada a uma ocasião, a um propósito. Então, inicialmente a ideia era, preciso ir à Espanha, preciso de apoio. Mas, já que eu estou escrevendo, deixa eu tratar umas coisas com vocês aqui. Pum, e vem essa maravilha para nós. Tá certo? Então, por último, eu quero dizer para você, não passe pela igreja como um passageiro. Aqui dentro você não é peregrino. Se envolva, marque presença, cresça e ajude a crescer. Igualzinho essas pessoas fizeram no ministério de Paulo. Todos os ministérios da nossa igreja, presta atenção, irmãos, todos os ministérios da nossa igreja estão clamando por mão de obra. Inscrição está aberta, pagamento é só na eternidade. É 0,800. Vai pela graça. Todos estão com inscrições abertas. O pessoal da música está com inscrição. Aqui vem mais, aqui é mais oferta do que procura, né? Como é que é? Mas, ó, ministério, introdução, nós precisamos organizar a introdução da igreja, né? Escola bíblica dominical, ministério de criança, está pedindo pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque nós queremos que as nossas crianças aqui agora, enquanto a gente está aqui falando coisa de adulto, elas estejam falando coisas de adulto em forma de criança.
mas precisa de gente para trabalhar, tá clamando por gente. Todos os ministérios de mulheres está clamando por gente, ministério de jovens, ministério de adolescentes e ministérios que nem existem aqui nessa igreja, mas precisa existir. Só está esperando você se movimentar para que ele exista, para a gente crescer para a glória de Deus. Amém? Essa igreja quer crescer. Posso dizer para você agora, para a gente fechar, em nome de Jesus, poucas igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira no sul de Minas Gerais se encontram hoje num domingo de manhã com o templo lotadinho como está aqui agora. Poucas, se não quase nenhuma. Estão desse jeito como você está vendo aqui, ó, lotadinho lá em cima, não está totalmente lotado, mas está bem cheio para um domingo de manhã. É Deus falando, vai gente para lá. E detalhe, uma galera, hoje estava eu e a Alexandra ali, né? O pessoal sem máscara, eu não sei quem são essas pessoas. Estava de máscara, eu tinha um olhar, tá sem máscara, não estou conhecendo, por onde que a gente não sei. Né? É gente nova chegando para a glória de Deus. E nós queremos receber essas pessoas com muito carinho, com muito amor e com muita propriedade, para poder dar para elas aquilo que Deus quer dar para a vida delas. Amém, irmãos? Nós precisamos nos envolver. Vamos ficar de pé. Hoje à noite nós vamos começar a carta aos Efésios. Ela não vai ser igual aqui, talvez, e nem será, talvez, todo domingo, mas eu vou abrir essa carta para nós hoje. Eu tenho certeza que ela vai falar muito ao nosso coração. Pai, muito obrigado por esta manhã, por cada pessoa que está aqui. Se tem uma alegria, ó Deus, que eu tenho certeza que está no coração do Senhor e no meu também, é ver a igreja como ela está aqui agora. Uma coisa maravilhosa, linda, bonita, tremenda. E eu quero agradecer ao Senhor por cada pessoa que se dispôs a sair da sua casa e vir aqui hoje, ó Deus. E pedir ao Senhor que isso vale a pena. Portanto, ó Deus, capacite a mim e qualquer outro que aqui esteja, os professores de escola bíblica dominical, para que realmente a vinda deles aqui seja uma vinda onde eles vão aprender e levar no seu coração os nutrientes necessários para uma vida cristã bíblica e autêntica. Nós agradecemos pela família deles e peço ao Senhor, desperte entre nós Lídias da vida, Áquilas, Priscilas e tantos outros nomes que foram falados aqui, ó Deus. Desperta no nosso meio pessoas como essa, para que essa igreja avance e leve a semente do Evangelho a tanta gente necessitada à nossa volta. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Desperte também Trifena e Trifosa, né, irmãos? Despede da pessoa que está do teu lado. Deseja a paz de Jesus, que Deus te abençoe.